Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, boa noite, né? Boa paz do Senhor. Como é que vocês estão? Como é que passou? Dormiram bem? Eu dormi, graças a Deus. À noite eu dormi e mais da conta. Estou feliz com o Senhor, estou feliz com vocês também que têm me apoiado, me incentivado. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Que Deus os abençoe e possa dê força, saúde. Estamos sempre alegres com o Senhor pelo apoio que vocês têm me dado. Deus tem providenciado bons e verdadeiros amigos nessa jornada minha na rede social. Tenho um apego por vocês, uma gratidão, só Deus sabe. São verdadeiras companhias. Apesar da distância, não se conhecer pessoal, não conhecer pessoalmente, mas é a companhia que eu tenho durante o dia. Às vezes, quando demora, né, chega uma mensagem, eu já começo a ficar triste, que eu, para mim, tem que responder. A gente vai conversando frente a frente. Sou grato a Deus pelas pessoas do Face, do Messenger, que eu tenho no YouTube, ou que eu tenho no Zap, onde a gente pode conversar. É muito bom, muito gratificante. Também nessa jornada, teve pessoas que entraram, mas com outras intenções, não é a minha. Tem pessoas que enviaram vídeos que não convém a gente, mas eu curti. E dentro dessa curtição, logo após eu mandava uma mensagem, que é os versículos bíblicos. Tem uma pessoa lá do Iraque, que mandava cada vídeo que dá de arrepiar. Eu curtia. Eu falava para ele, para quem gosta é bom, mas não é o meu caso. Ele tem tradutor, eu também tenho. A gente manda a mensagem traduzida. E após essas conversas eu sempre mando. Como o dia que ele não tem nada para falar, ele não fala. Eu mando a mensagem bíblica para ele. Não, ele parou. Tem mais de mês, ele parou de ver os vídeos. A mensagem dele é bom dia, como você está, boa tarde. Como também eles curtem nos meus status, os vídeos, que eu posto o culto que a gente faz aqui em casa, não é um culto. É um mini culto, é reunião entre nós. Ele curte. Muitas vezes você acha que não tem jeito, é somente uma mensagem bíblica. Né? Talvez aí não tem palavra com essas pessoas. E é somente uma mensagem bíblica, somente uma palavrinha. Ele sabe qual é a intenção nossa, que está na rede social. Mas de outro também entrou uma pessoa, ela mandou alguma mensagem, geralmente essas pessoas. Ele pergunta se é casado, idade. A gente responde, eu gosto de responder. Tudo. Casado, tenho casamento, tanto de filho, neto. E essa pessoa enviou uma mensagem. Se eu estava disposto a ter um encontro com ela. Só falou assim, pra gente curtir. Eu falei, se for um encontro, onde eu posso levar minha neta, minha esposa, meus filhos, meus netos, está de pé, pode programar. Simplesmente, logo após deixei o versículo bíblico para ela, simplesmente ela me excluiu do grupo dela. Não é difícil, não. Falhei, eu falhei muito, falhei. Quando
A partir do momento que eu entendi, olhando as mensagens, que pessoas desse tipo estavam recebendo as mensagens e não tinham saído, a partir desse momento eu tomei uma posição séria, certa. E a partir do momento que eu vi uma pregação na rede social, onde uma pessoa falou das coisas que a gente curte. Então foi no meu coração, a partir daquele dia eu não curti mais esse tipo de vídeo. Só veio passar uma mensagem, enviar. Ele fala na mensagem que os aparelhos que eu uso, ele não mandou diretamente, mas mandou para mim. Ele colocou lá a pregação dele. É um aparelho, é santo, eu falo do amor de Deus, eu falo da Bíblia. Então é um aparelho santificado por Deus. E ele alerta, você que aceita certo tipo de vídeo, pornografia, será que tua alma está salva? E não me bateu dúvida nenhuma. Só a única dúvida, eu não estou fazendo certo ao curtir. Eu posso simplesmente mandar uma mensagem, não precisa curtir. Porque esse aparelho, tanto o tablet como o celular, são santos, onde eu falo do amor de Deus. E eu não posso unir o santo ao profano, ou o justo ao injusto, não posso. Esse aparelho foi justificado pelo Senhor. Por isso que uma amiga minha, de 2019, eu creio que ela afastou, que ela me excluiu por causa disso. Da mudança, a pessoa já não aceita mudança. Vamos começar o vídeo, meu irmão? Vamos, Senhor, meu Deus. Obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela tua graça. Obrigado por cada vídeo que está junto comigo. Obrigado pelo alimento, pela cama que eu repouso, pelo chão que eu fiz, pelo sol que brilha. E obrigado por ser Deus Santo antes de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que agradou o Senhor, perdoa. Eu sou um homem falho, Pai. Sou mais um pecador, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, que são esquecidos. O teu Espírito pela nossa falha. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 8, Pai. Também livro na palavra do profeta Esdras, capítulo 6. Seja para exaltação, para consolo, seja feita a vontade de Deus. E não nosso que o Espírito tem a falar. E não que nós queremos ouvir. Que teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmão, livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 8. 12, irmão. Diz assim: naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. E o que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus. E a casa de Davi será como Deus. E como o anjo do Senhor diante deles. A palavra está falando aqui com respeito à casa de Davi. Quando o Senhor ungiu, quando o Senhor chamou, quando Deus escolheu Davi e o povo de Jerusalém, Deus amparou o povo de Jerusalém. Amparou através de Davi ser rei. A partir do momento, o amparo de Deus foi mais forte a partir do momento em que Davi passou a ser rei, escolhido por Deus. E aquele de Jerusalém que estava tropeçando, a casa de Davi seria como a casa de Davi que tropeçou também. Davi errou, nós sabemos. E a casa de Davi será como Deus. Então a casa de Davi será uma casa santificada. E como anjo do Senhor diante daquele povo que tropeça. Assim Deus está falando comigo, com você. A minha casa é a tua casa.
a minha família é amparada por Deus. E aquele que nossa família tropeçar, naquele dia será como a casa de Davi que tropeçou. Mas, como Davi que tropeçou. Mas a casa de Davi, a tua casa, perante esse que tropeçou, será como Deus. E como o anjo do Senhor que levantou a Davi, que falou com ele, que não julgou, não condenou, mas fez aquilo sem justiça, na casa de Davi. E as promessas do Senhor se cumpriu na casa de Davi, se nós andarmos em retidão com o Senhor, Deus mudará a nossa história. A nossa casa vai ser como a casa de Davi, que foi edificada por Deus, foi edificada na presença de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, será como um anjo de Deus, perante esse mundo perverso que nós vivemos. A partir do momento que nós acertarmos as exortações e consertarmos na presença do Senhor, a tua boca será como a boca do anjo de Deus. Lembra lá no passado, o anjo de Deus, quando o anjo de Deus vem, o anjo do Senhor, é o próprio Deus. A sua boca será como a boca do próprio Deus falando com esse mundo perverso que nós vivemos. Essa é a mensagem do livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 8. Vamos para o livro de Esdras, no capítulo 6. O rei Dario confirma a ordem de edificar o templo. Nós sabemos que, por inveja, os inimigos dos judeus fizeram tudo para impedir a construção do templo e a restauração dos muros. Mas Dario foi um homem, Ciro, usado por Deus para reconstruir a cidade e o templo. O inimigo, quando Deus dá uma ordem, seja lá quem for, o inimigo não tem poder para derrubar, para destruir o que Deus mandou construir. Então, os inimigos mandam a carta para o rei Artaxerxes, falando que o povo de Israel era perverso, que ia se rebelar contra ele. Foi tudo visto, estava ali nas crônicas do rei de Babilônia, dos caldeus. E ele manda parar o templo, a construção do templo. Mas nós vemos no capítulo 5 que Ageu e Zacarias lutou para continuar. Ageu e Zacarias, profetas de Deus, quando continue o templo, não pare. E foi Deus que mandou para que eles parou. Mas eles pararam. Aí é enviada uma carta ao rei e ele manda Dario e ele manda continuar a construção do templo. O que Deus manda fazer, ninguém tem poder para parar. A ordem da Ciro foi dada por Deus e Dario obedeceu o seu antecessor, o rei Ciro, e dá ordem para continuar o templo. Porque a ordem não foi dada por homem nenhum, foi dada por Deus. Talvez, meu filho, meu irmão, no teu trabalho, na tua escola, na tua família, na tua igreja, no seu tipo de amizade, tem pessoas mandando você parar seu ministério, aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Mas a ordem para você fazer foi dada por Deus. A ordem para você marchar foi dada por Deus. Não tem inimigo que possa fazer você parar. E a palavra do Senhor hoje, ela fala comigo e com você. Não pare, que Deus mandou você continue. Siga avante. Irmão, nesses tempos, tanta perda que eu tive dos meus amigos, eu senti esse desejo de parar. Mas eu lembrei que os que ficaram, e oração para aqueles que saíram. E eu pensei comigo mesmo, através da Sagrada Escritura,
Se eu comecei, foi Deus. Foi providência de Deus. Eu não devo parar. Mesmo assim, eu estava desanimado. Faz tempo que eu não pego meu caderno só para oração, eu pego só para oração. Eu não estou pegando novamente para entrar, meus amigos. Tem mais de mês. Então, não estou mais. E hoje, através dessa palavra, eu creio que Deus está mandando eu seguir. Continue. Talvez, numa leitura, somente na introdução, que até agora eu não li hoje. Leia minha leitura mais tarde, e não vai passar por esse livro. Deus manda você continuar. Não pare, porque Deus está contigo. Seja no teu trabalho, na tua escola, na tua igreja, tua família. Não pare. Quem está mandando você seguir é Deus. Quem te deu sua família foi Deus. Quem abriu a porta para você de trabalho foi Deus. Quem te deu o ministério foi Deus. Quem te colocou naquele tempo foi Deus. Não pare, fale a verdade. Continue, porque Deus está contigo. E operando Deus, quem impedirá? Então vamos lá ler. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria onde metiam o tesouro de Babilônia. E em Acmetar, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito no memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e a sua altura 60 côvados, e a sua largura 60 côvados, com 3 carreiras de cana e pedra, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará por conta do rei. Nós vemos aí que o rei Ciro deu ordem para fazer o que estava feito, reconstruir o que estava feito. E que aqueles que estiverem trabalhando não tinham despesa. A despesa seria da casa do rei. Assim é Deus, quando Deus manda fazer alguma coisa. Demais disso, os utensílios de ouro, de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, e os afasaquistas que estáis de além do rio, apartai-vos da lei. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer, como os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que dada a fazenda do rei, dos tributos além do rio, se pague prontamente a despesa a este povo, a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros, para o holocausto, ao Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Dá-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereça sacrifício de cheiro suave a Deus do céu e orem pela vida do rei e de seus filhos. Aqui o rei, entendendo que se ele barrasse aquela obra, seria uma maldição, ele estava uma maldição para si. Porque uma ordem foi dada por Ciro, que ouviu a palavra do Senhor. Ouviu, sentiu no seu coração, Deus mandando ele retificar aquilo que foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Ele sabia se ele não obedecesse aquela ordem que ele mandava destruir ou parar, ele estaria lutando contra o próprio Deus. E ele sabia que estaria buscando maldição para sua vida e para sua família. Tanto que ele, no versículo 10, ele manda
que eles orem pelo rei e pelos seus filhos. Ore pela casa do rei. No versículo 13 seguinte, acaba-se o templo e é consagrado. Então Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram, apressuradamente, conforme o que decretara Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Aído. Edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus, diz do Deus de Israel, conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Ataxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Atartes, o sexto ano de reinado de Dario. E os filhos de Israel e os sacerdotes e levitas, o resto dos filhos do cativeiro, fizeram consagração desta casa de Deus com alegria. Aqui é construído o templo. O templo agora está de pé novamente. Está agora consagrar o templo e fazer desfrutar das bênçãos de Deus. A tua casa talvez tenha estado manchada. Minha casa foi praticamente destruída, foi separada. Minha família, 14 anos. Eu ainda estava no mundo. Eu não estava ainda na presença do Senhor. Mas a minha esposa, foi eu e ela mesmo que destruímos nossa casa, pela nossa falta de vigilância. Ela foi para os caminhos do Senhor. Depois de muito tempo de andar, de peregrinar, mendigando, ela foi aos caminhos do Senhor. E com a ajuda das igrejas, dos irmãos das igrejas, a nossa família foi restaurada. Ficou minha esposa sozinha e eu e 5 filhos do outro lado, na outra casa. Minha filha mais velha tinha 7 anos, quando ela completou 21 anos, não no dia, no ano que ela completou 21 anos. 3 voltaram para minha esposa, eu fiquei só, eu e 2. Aí a briga para eles voltarem e junto com os irmãos, é perto, é aqui uma casa na frente e outra no fundo. Até que chegou o momento em que Deus me pegou e a minha família foi restaurada. Pode quem for, pode você destruir sua casa por falta de vigilância, pelos erros que você comete, como eu cometi e minha esposa cometeu. Mas a casa foi dada por Deus, a família foi dada por Deus. A família é projeto de Deus. Não tem inimigo, não tem diabo que destrua aquilo que Deus fez. Porque Deus ajuntou, não separa o homem. Ela pediu divórcio, mas o divórcio não saiu. Deus trabalhando. Ele queria a família de pé. Era o desejo dele, a família. Era o projeto dele. E hoje nós estamos aqui. O ano 2000 foi quando Deus restaurou a minha família. Passaram já 26 anos. E nós estamos aqui restaurados para a glória de Deus. Tenho netos, naquele tempo eu tinha tudo pequenas, solteiras, hoje tenho netos. É a restauração de Deus. Deus deu a ordem. Faça o que Deus mandou. Essa é a mensagem do livro de Ageu, de Esdras, capítulo 6. Amanhã nós estaremos no livro de Neemias. Que Deus abençoe e não dá. Vamos orar só o Pai Nosso, que o tempo está acabando. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, que nós perdamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Senhor, meu Deus, supra a necessidade dos filhos, da saúde, força, abre porta. Jesus te ama, meu irmão, eu também te amo. Fica na paz com meus filhos. Um abraço, irmão Joy. Bom final de semana.